Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 20 de maio de 2024. Desculpa a minha voz aí, foi um final de semana intenso. Teve congresso da minha igreja, 2 dias, 12 horas por dia, né? Aí, louvando, enfim, a gente fica cansado fisicamente, mas renovado espiritualmente, né? E também foi meu aniversário, então quero agradecer muita gente que assiste o canal aqui me mandou, né, parabéns, desejou, enfim, né, muitas palavras é, importantes, bonitas, né, e, e proféticas, inclusive. Então, muito obrigado a todo mundo. Então, me desculpe aí tanto a cara de cansado quanto a voz, né, mas vamos manter o nosso schedule aqui, né? Nosso propósito. Vamos continuar com a nossa série aqui do livro Conspiração Gênesis 6. Vamos para a nona parte, se eu não me engano, né? Muito bem. Antes de começar, né, como sempre, pessoal, né, eu lembro todo mundo dos quadrinhos, pessoal, que eu faço aqui desde 2014, né? Então já há quase 10 anos com esse trabalho. Temos 7 lançadas, estou fazendo a oitava. Material realmente que vale a pena você conhecer, tá? Primeiro pela qualidade, modéstia à parte, né? Tudo bem que aqui eu tenho alguns que eu uso de amostra, já estou até um pouco velhinhos assim, mas o chega novinho para você, muito bem feito, com grandes artistas, a qualidade gráfica, né? E as histórias principalmente. Então o último que eu lancei foi o Lambo, lancei no passado. Você que gosta de animal, você que quer ter um material para curtir com o seu filho, com o seu sobrinho, com a sua neta, né? Material aqui muito legal, super bem feito, sobre a importância dos animaizinhos nas nossas vidas, o que eles acrescentam pra gente. Mas tem romance, tem muita coisa legal aqui, né? Tem trilha sonora no Spotify para você ler e ouvir as músicas junto. Então, ao longo da história tem, né, tem indicação das músicas, tem um playlist. Então, cria a sensação de estar vendo um filme mesmo, tá? Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, aqui para quem curte esse assunto sobre sociedades secretas, sobre transhumanismo, tecnocracia, né, entender quem são os dominadores do mundo, mas com muita ciência mesmo também, astronomia, física, medicina, tá? E também escatologia. Então, enfim, repleto aqui, é uma história, né? É uma trilogia aqui com mais de 500 páginas, é legal demais, vale a pena demais. Temos um outro dia que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com essa história, sobre todos os, né, as armadilhas que tentam pegar os jovens nos dias de hoje, como droga, questão de abuso sexual, de doutrinação política, enfim, mas também com um twist sobrenatural muito legal. Então, uma história que muita gente me escreve depois, poxa, me emocionou, me fez refletir. Então, vale a pena demais. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, das artes marciais. Uma homenagem que eu faço aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco. Você que gostou de Cobra Kai vai se amarrar. Né? História de superação, de enfrentar os seus desafios, os seus limites. Mas também com romance, com comédia, uma história muito legal. Tem trilha sonora no Spotify também, como o Lambo, tá? Então você ouve as músicas enquanto lê. E a gente fecha com Comunhão, que é um suspense com terror psicológico, uma história forte, pesada, mas sobre a verdadeira fé e a falsa fé, sobre como enfrentar o mal face a face, né? Enfrentar a morte e vencer, sobreviver. Então tem também uma mensagem de redenção incrível. Então, pessoal, todo esse material que você adquire diretamente comigo, não é pela Amazon, não é por Mercado Livre, não. É comigo, assim eu mando para você com uma dedicatória, tá bom? Para você dar de presente também. É só entrar em contato através dos links que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. Tem o meu site, que é felipefolgose.com. Tem as páginas do Instagram, o meu Instagram, que é @Felipe_Folgose. É só você mandar um direct e eu te respondo como você adquire, tá? Ou pela página do Aurora HQ no Facebook. Tá tudo aqui embaixo, não tem erro, é só você clicar, manda uma mensagem, né? No site você já pode comprar diretamente, mas nas minhas redes sociais é só mandar uma mensagem, eu explico direitinho para vocês, tá bom? Mando para qualquer estado do Brasil, mando para outros países também, você recebe tranquilamente, tá bom? Que mais? A gente tem o link do Odyssey aqui embaixo, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, né, que eu sempre
posto lá também, e do Subscribestar, que é a plataforma para quem quer se tornar apoiador do canal, quem gosta do canal, quem quer, né, tá mais próximo. Então agradeço todo mundo que apoia pelo Subscribestar, tá bom? Muito bem, vamos retomar aqui então, pessoal. Nós estamos no capítulo 30, né? Então aqui ele fala sobre a grande irmandade branca original, né? Como se formou. E não é positivo não, tá? Vamos dizer, a primeira sociedade secreta, né? Então, em Gênesis 10, versículos de 10 a 12, diz assim: os primeiros centros do seu reino eram Babilônia, Ereque, Acade e Calneque em Sinar, né? A Babilônia. Dessa terra, né, ele foi para a Síria, onde ele construiu Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém, que estão entre Nínive e Calá. Essa é a grande cidade. Então, acho que eu já li essa parte no vídeo passado. Será que eu já li? Acho que não. Vamos retomar aqui. Então, as lendas maçônicas, pessoal, elas dizem que Nimrod, ele era um maçom que amava essas ciências espúrias, né? As 7 ciências proibidas dadas pelos anjos caídos, né? Pelos nefilins. Ele era inclusive, uma tradição diz que o próprio Nimrod tinha descendência, né? Tinha essa hibridização genética, né? Porque você tem o Mahabharata, né? Desculpa, Mahabharata não, o Gilgamesh, o épico Gilgamesh, que dizem que o Nimrod e Gilgamesh são a mesma figura histórica, só que Gilgamesh através da tradição babilônica, né? Mas que era exatamente um gigante também, era, né, o que os gregos chamavam de um titã, né? Então ele tinha vamos dizer, essa corrupção genética nele, né? Que foi aqui fez com que Deus julgasse o mundo antigo, o mundo antediluviano, para tentar extirpar vamos dizer, essa perversão da criação, né, da natureza humana. Então, ele era um cara muito agressivo, né? Ele era celebrado como um grande maçom que aplicou, né, essas ciências conforme lhe aprazia, né? Esse conhecimento proibido, esse conhecimento do mal, vamos dizer assim, né? Essa tecnologia maléfica, né? Então, ele era também não só um grande maçom, mas ele era um mestre e líder de um novo culto, né? Então, Nimrod também começou a instituir um novo tipo depois do dilúvio, né? Ele começou tentou restituir uma falsa religião, né? Uma falsa, com politeísmo, de novo, contra a verdadeira religião, contra, né, aquilo que Deus tinha instituído como o homem se relacionar com ele, né? Então, ele é o primeiro grande mestre maçônico do mundo pós-diluviano. E, né, no manuscrito régio apoia essa noção, né, que não é Salomão, mas Nimrod, o primeiro grão-mestre, né, maçônico do mundo pós-diluviano. Por causa do conhecimento ilícito, né, ele era considerado o fundador, né, das 7 ciências, né, dessas 7 ciências sagradas, entre aspas, pelos maçons, né? Na verdade, isso está errado, porque a forma mais correta é que ele, vamos dizer, ele foi um discípulo, né? Ele meio que foi e estava meio que um aprendiz do Hermes Trismegistus, né? Que é aquele né, de quem se diz que escreveu as tábuas, né, esmeraldas, lá, o Cabalion, enfim, que na tradição egípcia é considerado Tote, né?
que isso tudo vem da Atlântida, né, do mundo atlântico, pré-diluviano e tal. Então Nimrod, ele ensinou aos maçons todos os sinais e todos os, né, as formas tanto de código, tanto escrito, quanto os sinais de, né, de aperto de mão, todas aquelas coisas para distinguir quem era maçom do resto da humanidade. Ele organizou e difundiu, né, esse novo culto para a elite da sociedade naquela época, formando uma sociedade secreta transgeracional, né, que iria se propagar ao longo de gerações. E também criou, vamos dizer, uma constituição para governar esse grupo, né? Então, pessoal, no Velho Testamento a gente tem Israel, né? E claro que infelizmente tem lojas maçônicas de judeus, como tem maçons que se dizem cristãos, né? Mas então, da mesma forma que Deus criou um povo, que é o povo judeu, para o quê? Instituir a verdadeira religião e a verdadeira forma de culto, como Deus queria ser, né, adorado, o inimigo cria, né, vamos dizer, oposições, né, cria facsímiles, né, organizações que tentam né, pôr o que Deus está fazendo e agindo na história humana. Então, né, você tem Israel durante aquele período, e ele já tem, né, já começa a criar essas sociedades que começaram já desde o começo a se infiltrar principalmente em governos, né, buscando a elite, aqueles que influenciam a sociedade, que controlam a sociedade. E depois do tempo da igreja, nos 2000 anos que a gente tem igreja, né, continua, né, com essas organizações. Você tem os templários ali, depois você tem os maçons saídos dos templários, os Rosa Cruzes, enfim, né. Então, o Nimrod, ele é honrado, né, nas lendas maçônicas por ter restituído, né, vamos dizer, essa tradição pré-diluviana no mundo pós-diluviano, ter fazendo essa, vamos dizer, esse resgate negativo, né? Então ele começou a construir cidades e zigurates, né? Zigurates são pirâmides, né? Tudo a mesma coisa, né? Algumas têm uma arquitetura um pouquinho diferente, né? Os zigurates às vezes têm uns degraus assim, mas é o mesmo princípio, né? E ele, enfim, consumou a sua credencial como mestre maçom também com a famosa negativamente, né? Porque aqui a gente fala famoso, parece que é positivo, né? Torre de Babel, né? Então, uma das lendas de Nimrod confirma que ele utilizou Babel como, além, né, tem vários propósitos, né? Multiuso, vamos dizer assim, mas tinha um propósito simbólico, né? O que? De realmente ser um monumento visível, né? Uma coisa física, concreta, para instituir, vamos dizer, essa nova religião panteísta, né? E idólatra. Ele construiu essa torre, né, onde mais de 1000 maçons, já indoutrinados na ciência, foram empregados no projeto de acordo com as lendas maçônicas, né? Então Nimrod gastou 53 anos, né, na construção da torre. Essa organização maçônica, né, vamos dizer assim, a grande fraternidade branca, então se origina dessa organização, né, para construir a Torre de Babel, né? E depois eles foram transferidos para Heliópolis, né, no Egito, formaram a classe sacerdotal egípcia, né? E, enfim, né, mais tarde, né, os
a doutrina, vamos dizer, do que virou isso já bem mais, né, bem mais na frente, no século XVIII, né, foi virar Illuminati também, né? Então ele já está tentando só aqui bem, a gente vai se aprofundar nisso, mas bem dar uns highlights assim de como é antigo, né, de como está presente ao longo da história da humanidade, né? Então, esse primeiro grande projeto, né, de construção, afinal os maçons, né, os construtores, aqueles que rejeitaram a pedra angular que é Jesus, né, esse primeiro projeto lá em Sinar, né, foi memorializado nas lendas maçônicas como sendo, né, o renascimento das essências antediluvianas, aquelas que foram dadas pelos anjos caídos, né? Então, dessa fonte, né, enigmática da Babilônia, né, a Bíblia, né, ela registra, tem sempre essa conotação de quando a gente lê sobre a Babilônia na Bíblia, né, essa oposição ao, vamos dizer, ao reino de Deus, né, oposição tanto a Israel, mas, né, a gente tem no Novo Testamento, você lê até em Apocalipse, né, Babilônia, né, João já está, né, o apóstolo João tem a revelação, a grande Babilônia, né, ligada à mulher escarlate, sempre essa coisa dessa falsa religião, né, esse misticismo, né, essa promiscuidade espiritual, né, essa corrupção espiritual, né, tá sempre se conecta sempre com Babel, com Babilônia e com Babel, né? Então, Babel, né, sem nenhuma dúvida, era um zigurate mesopotâmio, né? Feito no estilo das construções antediluvianas sumérias, né? Então, zigurat, né, é um termo assírio-babilônico, né, que se deriva da palavra zigurato, que significa lugar sagrado, montanha sagrada. Então, olha só, da mesma forma que Deus, né, pedia para Moisés subir ao monte para se encontrar, né, Jesus subia ao monte, né, o monte era um lugar de encontro com Deus. Então, o que eles faziam? Não, a gente não vai adorar a Deus no lugar que Deus criou, no monte natural. A gente vai criar de forma artificial, pela tecnologia, pela, né, a ubris humana. Não, nós não vamos no lugar onde Deus instituiu, que é o lugar de encontro com Deus, né, no monte. O homem, né, nós vamos usar a tecnologia, vamos, né, fazer tijolos, vamos usar, né, argamassa, piche para construir um simulacro, uma simulação de uma montanha onde a gente vai... Vocês estão entendendo? É tudo em oposição ao natural que Deus instituiu, pessoal, tá? A outra tradução, né, diz que os significados são torres que se levantam, né, e em direção ao céu. Então, uma coisa tipo de invadir o céu, de penetrar o céu, né, em oposição a Deus, né. E o conhecimento atribuído à construção de Babel, acredite-se que tem uma origem antediluviana, né, bem como as pirâmides, né. Isso também pode ser dito a respeito dos sumérios, a quem foram atribuídas as primeiras invenções de escrita, né, de forma cuneiforme, né, por volta de 3.300 a.C., né, segundo a história oficial, mas, né, vamos dizer, numa história, uma revisão histórica mais correta, né, na verdade remonta os tempos pré-diluvianos, né? Então, os sumérios também é atribuído a eles uma revoluções tecnológicas no quarto milênio antes, né, do dilúvio, desculpa, pós-dilúvio, que vamos dizer, trouxe de novo tecnologias como agricultura, matemática, metalurgia, arquitetura, mas tudo isso segundo o espírito de Caim, de Enoque, de Tubal-Caim. Enoque não, Enoque, né, que foi arrebatado por Deus. O outro Enoque, né, o Enoque da linhagem de Caim.
Então os sumérios dedicaram essas novas vamos dizer, capacidades, esses novos talentos, né, esse novo conhecimento, né, para escrever e preservar, né, vamos dizer, registrar sua cultura e também registrar de forma física na sua arquitetura, né, formas, o que? Tudo para adorar, né, esse falso culto, né, tudo ligado sempre à adoração, pessoal, né, nunca a sociedade, né, as esferas de poder, a estrutura social, tudo sempre estava ligado a essa adoração esses seres caídos, né? E isso também depois, mais tarde, foi reproduzido no Egito com os hieroglifos e as pirâmides, né? Porque a Suméria é uma cultura mais antiga, né? Então fica muito claro, né, que os descendentes de Caim, né, eles deram origem tanto aos sumérios quanto aos egípcios, né? E ele registra aqui, né, só para dar uma ideia, né, que a base da Torre de Babel era 2 vezes a base da grande pirâmide lá de Quéops. Então imagina, eu tive presencialmente, pessoal, é um negócio enorme. Eu não sei, não lembro quantas 1000 toneladas ali né, na pirâmide de Quéops. Então fala que a base, que era um negócio realmente né, difícil da gente conceber até hoje, né, hoje em dia o tamanho né, e a tecnologia necessária para construir aquilo, né? Então, da mesma forma que foi na Suméria, era também na Babilônia, né, em Babel, né? Aquilo foi consagrado para a sua deidade, né, guardiã, que era Enki, né, que era rival de Enlil, né, que a gente pode traçar como Adonai, como, né, Deus bíblico, Jeová. Então lembre-se, Shinar, né, Sinar, é uma palavra acadiana para Suméria. Tá? E nesse contexto, 2 autores, Seller e Russell, eles registram que a torre também foi construída como sendo um portal para os deuses, né? Como um portal dimensional, né? Para o quê? Para esses seres menores que eles chamavam de deuses, né? Enfim, essas potestades que queriam ser adoradas como Deus, né? E se comunicar com eles, né? Então, Nimrod, ele usou o conhecimento que foi dado por Hermes para construir, né, vamos dizer, esse primeiro grande projeto maçônico do mundo pós-diluviano, que o objetivo era o quê? Para honrar os deuses, mas também para se comunicar com eles e o quê? Para manipular o povo e tentar, né, interferir nos planos de Deus para a humanidade, controlando a sociedade, né, segundo esses deuses falsos, esse culto falso, né? Então a Torre de Babel, ela não tinha nenhuma qualidade, né, nenhuma virtude redentora, né, na sua construção, no seu simbolismo. Então Babel é traduzido do acadiano como Bab Gate, né, ou El, né, de Gods, no sentido que era realmente né, porque Bab El, né, então Bab quer dizer portal, né, e El, né, é Deus, né, então inclusive, né, El Elyon, né, mesmo no hebraico você tem muita palavra com El, Gabriel, por exemplo, né, El é no sentido de El Elohim, né, são seres espirituais, né, então todo ser espiritual é um Elohim, né? Tem essa conotação com El. Então, era um portal celestial, né? Tem aquele filme Stargate, né? Que faz tem um portal ali. Então, realmente era como através
da construção, da arquitetura, vamos dizer, do padrão vibracional né, matemático imbuído naquela construção. Era um lugar que atraía, né, que, vamos dizer, propiciava esse culto demoníaco, né? Mas para o quê? Para ter essa comunicação com esses seres, né? Obviamente, eles não vão se comunicar onde Deus instituiu para que eles comunicassem, né? Então, bom, deixa eu passar aqui, onde a gente vai, ó. Infelizmente, né? Não todo conhecimento a respeito dessas linhagens negativas foi perdido, né? Infelizmente, muito disso foi preservado quando Deus dispersou, né, confundiu as línguas e dispersou, interferiu nesse projeto, né, demoníaco de já criar, né, um reino do anticristo naquela época. Já foi uma primeira tentativa de criar um governo global para, né, se rebelar, para levar toda a humanidade em rebelião contra Deus, né? Mas Deus interferiu, confundiu as línguas e, né, fez a dispersão daquele, vamos dizer, daquele governo totalitário, né? Já era um primeiro, né, governo, um governo global totalitário na época. Então, após isso, Nimrod ainda ele tentou preservar e propagar, né, essa cultura negativa, né, restabelecendo, né, o Império Babilônico. Então, aí de Babel acaba, né, vamos dizer, o remanescente, né, pós dispersão da Torre de Babel, foi a própria cultura babilônica, né? Cercada de conhecimento, vamos dizer, maçônico. Então, Nimrod, ele construiu as cidades antigas de Araque, Arcade, Calã, Sinar, Calé, Reobote e, óbvio, ele coloca óbvio aqui, Nínive na Síria. Então, Nínive também foi, vamos dizer, atribuída a ele, né? Lendas bíblicas registram que essa geração de Babel e os seus descendentes eram, vamos dizer, adeptos de todas essas artes, ciências e conhecimento, né? Então, debaixo de Nimrod, o culto maçônico novamente floresceu e foi perpetuado também porque matemáticos caldeus, né, conhecidos como os sábios e magos, né? Então, tanto na Caldeia quanto na Pérsia, o culto a Zoroastro, inclusive também o que foi chegar na Grécia ali, por exemplo, com Pitágoras, que era muito mais antigo, inclusive, né, isso é reforçado pela arqueologia, né? Descobriram que agora tem alguns anos atrás que o teorema de Pitágoras, na verdade, não é de Pitágoras, né? Já encontraram algumas tábuas, né, sumérias de acho que mais de 3.000 anos anteriores do que, né, era datado como sendo de Pitágoras. Então ele simplesmente estava repassando um conhecimento muito mais antigo, né? Bom, aqui ele já começa né, a falar sobre como Deus começou a forjar um povo, né, para o quê? A gente parece exatamente uma partida de xadrez ao longo da história humana, né, pessoal? Então, aqui ele abre o capítulo citando o Êxodos, capítulo 32, versículos 3 e 4, diz assim: então todas as pessoas tiraram, né, os seus brincos, suas joias e trouxeram para Arão, e ele pegou, né, e o que eles deram e fez um ídolo, né, na forma de um bezerro,
E ele disse: aqui está o seu Deus, ó Israel, né, que te tirou do Egito. Então, né, mesmo, né, depois, né, aí já avançou bastante, mas, né, Deus separando Abraão ali de Ur dos Caldeus, do meio dessa cultura pagã politeísta, né, para levar ele, tirar ele dessa cultura, né, levar ele para uma terra onde ele iria, né, criar um povo, né. Enfim, mas a gente segue toda a história da criação, né, do povo judeu para, né, seguir essa aliança, né? Primeira aliança Deus faz com Abraão, depois vai fazendo alianças com os descendentes de Abraão, né? Isaac, depois Jacó, enfim, vai fazendo alianças, né? E a gente chega até no tempo aqui de Moisés, né? Tira o povo do Egito, né? Faz milagres, né? Toda aquela geração vê os milagres, mesmo assim na primeira oportunidade, né? Quando Moisés sobe ao monte para receber, né, as tábuas da lei, o povo já se desvia, né? Então, e ao longo da Bíblia, do Velho Testamento, a gente vê quantas vezes o povo toda hora ia se desviando, né? Deus ia sempre tendo que levantar um profeta, né, ou permitir um juízo para o povo se arrepender, né, para que os judeus fossem dominados por alguma nação inimiga, para que eles se arrependessem, né, até o cúmulo, vamos dizer, né, de serem levados como escravos para a Babilônia, né. Enfim, então, isso de certa forma é um exemplo para todo mundo, para a humanidade, né, essa condição humana da gente, né, toda hora querer desobedecer a Deus, né, enquanto Deus tem tanta coisa boa, né, pessoal, para nos, né, tantas coisas reservadas, boas para nós. A gente lê em Deuteronômio, né, quando ele dá todas aquelas promessas e depois no capítulo seguinte ele fala: mas se você não cumprir, você vai ser amaldiçoado, né, porque o que? O mal gera uma consequência natural, né, isso é uma lei espiritual, da mesma forma que existem leis físicas que controlam o universo físico, existem leis espirituais, né? E Deus é fiel à sua própria palavra, né? E exatamente por isso que a única forma de restaurar a humanidade foi ele mesmo vir aqui como homem e se sacrificar por nós, né? Mas bom, vamos voltar aqui. Então diz assim: nem toda a terra foi expropriada por Israel naquela época. Então Deus, né, deu uma direção devido ao constante, vamos dizer, retroceder, né? Aqui a palavra ele usa é backsliding, né? Que é mais ou menos como derrapar, né? Voltar atrás, né? Pisar na bola, né? Então, segundo vamos dizer, a aliança que ele tinha feito com o povo, né? Então, os judeus, porque enfim, enquanto a natureza humana não for restaurada, né, pelo Espírito Santo de Deus, pelo sangue de Jesus, os judeus continuavam sempre caindo, né? Sempre errando, né? Então, né, por isso que não adianta tentar seguir a lei, né? Por isso que a lei é falha, porque ela vai até um ponto, né? O homem, querendo ou não, a lei é uma coisa externa, né? O homem precisa nascer de novo, ele precisa ser intrinsecamente transformado. Ela serve como guias morais e serve como base, mas ela precisava ser aperfeiçoada pelo sacrifício de Jesus, né? Então Israel ele falhou em o que? Expulsar esses povos da terra prometida, né? Permitindo com que essas religiões panteístas, né, junto com toda essa cultura, né, que a gente leu até agora, né, negativa, que remonta ali os ensinamentos demoníacos dos anjos caídos, que remonta o mundo antediluviano, que remonta Atlântida, toda essa cultura negativa, acabasse poluindo, né, gerações israelitas subsequentes. Então volta e meia a gente lê na Bíblia, né, no Velho Testamento, volta e meia o povo o quê? O povo se corrompe, o povo passa, né, por exemplo, livro de Juízes, né? Então você tinha um tempo de paz, de repente o povo volta a se corromper, né? Isso ao longo da Bíblia a gente lê, né? Então, Deus, né, ele prometeu, né, que iria expulsar os amoritas, os cananitas, os hititas, os filisteus, né, os
perizitas, os revitas, jebusitas, enfim, né? Êxodo 34, versículo 11, né? Então, aqui ainda também tem algumas nações que tinham o DNA Nefilim que não estão presentes, como por exemplo os Amalequitas, né? Que Deus separou para que fossem erradicados, porque não era só a cultura que estava sendo, né? Porque muitos desses povos eles já tinham adotado essa cultura negativa, né? Mas tinham outros povos que, além da cultura, eles tinham, né, ainda tinham um DNA, né? Não é à toa que a gente, né, vê a presença de gigantes, né, no Velho Testamento. Peraí, deixa eu chegar aqui. Então, eu citei, né, lembra o Deuteronômio? Então, tem um trecho aqui que ele fala, Deuteronômio 28, né, de versículo 15 ao 64, mas eu vou pegar um trecho que ele resume aqui, ele diz assim: então, se você não obedecer ao Senhor seu Deus e não seguir cuidadosamente os seus comandos, né, os seus decretos, que eu te dou hoje, todas essas maldições irão vir sobre você, irão, né, cair sobre você, né? Você será maldito na cidade e maldito no campo. O Senhor irá trazer nações contra você de longe, do fim da terra. Uma nação de aparência terrível, né? Sem respeito pelo velho ou pelo piedoso ou pelo jovem, né? E daí ele fala, vocês serão numerosos como a estrela do céu. E vocês que eram numerosos como as estrelas do céu serão reduzidos a um pequeno número. E o Senhor irá espalhar vocês entre as nações, né? De um ponto a outro, né? Então, se você vê, pessoal, o que aconteceu depois, né, de 70 depois de Cristo, não foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram espalhados na diáspora, o templo foi destruído, né? Porque, né, não reconheceram, né, Jesus. Então, né, você tem no tempo ali de Daniel, né, foram levados ao cativeiro, depois, né, existe aí um arrependimento, né, o povo volta, né, para a Terra Prometida, reconstrói, né, os muros, você tem Esdras, né, você tem a reconstrução, não só dos muros, mas o muro simboliza, né, a purificação, a santificação do povo. Passa tempo de novo, o povo se corrompe de novo, né? Deixa vir tradição como, né, o Talmud babilônico, né, que não é a Torá, que é comentários de homens, toda a tradição começa a infiltrar. Jesus vem, né, não é reconhecido, mas tudo isso é profético também, porque Jesus veio como Cordeiro, né, pessoal? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois ele vai vir como leão da tribo de Judá, né, para reinar. Mas primeiro ele veio para o quê? Fazer expiação por toda a humanidade. E não só os judeus. Daí, né, os judeus não aceitaram, né? Não, nós somos só o povo, né? Não, é para toda a humanidade, inclusive em Abraão, né? Né, em Abraão a promessa já é para, né, para todas as famílias da terra, não é só para os judeus, né? Mas enfim. Então, ele fala aqui, né? Porque Israel não cumpriu, né, as obrigações da aliança com Deus, né? Eles passaram a ser sujeitos às maldições da aliança, né? É isso, né, você tinha bênçãos, mas você tinha maldições se você descumprisse, né? Então Israel permitiu que nações que eles deveriam, né, povos que eles deveriam extirpar, que continuassem vivendo com eles,
né? Então é mais ou menos aquela coisa do princípio do levedo, que é levado a toda a massa, né? Então um pouquinho de levedo. Então assim, essa desobediência, né, dos judeus fez com que volta e meia, com que na verdade ao longo da história eles tivessem que lutar com esse problema, porque se tivesse, né, realmente obedecido a Deus e eliminado essa cultura, né, em uma outra geração não ia ter influência negativa para tentar de novo subverter, para tentar de novo se infiltrar, né? Mas conforme eles desobedeceram, eles permitiram com que, né, ao longo do tempo, né, eles fossem influenciados, tivessem casamentos, por exemplo, né, o Salomão, próprio filho de Davi, né, o homem mais sábio que teve, né, terminou muito mal. Por quê? Porque ele foi influenciado pelas esposas de outros povos que fizeram com que ele apostatasse, né, criasse, né, fizesse templo para Baal, para Shemosh, né, enfim, Asterote, enfim, todas as, né, aquilo que obviamente Deus, né, é contra, né, esse adultério espiritual, né? Então nós devemos considerar que Israel foi criado, né, e foi separado, né, de todas as outras nações do mundo exatamente para o quê? Para servir de exemplo, né? Aí você fala, poxa, né, e muitos judeus, né, acabam sendo judeus só culturalmente, né, mas acabam não tendo religião porque falam, não, é muito difícil ser, né? Mas isso é para qualquer cristão também, pessoal, né? A gente tem que viver segundo, a gente não tem que se adequar ao mundo, né? Se deixar ser formado pelo mundo, né? Formatado pelo mundo, entrar na forma do mundo, não. A gente que tem que se influenciar o mundo, ser sal da terra e luz do mundo, né? Então, como esse propósito muitas vezes não foi cumprido, então, né, houveram muitas punições ao longo da história, né? Quer dizer, muitas consequências a esses atos, né? Por quê? Porque eles tinham feito uma aliança santa com Deus, né? Então aqui ele cita Êxodo 19, versículo 4 e 6, né? Vocês, né, que viram o que eu fiz no Egito, né? E como eu levei vocês em asas de águias, né? E eu trouxe vocês para mim mesmo. Então, se vocês me obedecerem completamente, manterem minha aliança, né? Então, das nações, de todas as nações, vocês serão minha possessão preciosa, meu tesouro precioso, né? Apesar de toda a terra ser minha, vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então era exatamente para servir de modelo para as outras nações, né? Como Deus quer que a gente se relacione com Ele, né? Então era uma forma de Deus instituir um povo, uma nação, uma cultura, né? Porque para que os outros povos seguissem, né? E agora olha só como as coisas se inverteram. A gente lê no Novo Testamento que Deus usa a igreja para o quê? Para causar inveja nos judeus, né? Para que os judeus voltem a buscar a Deus. Então é literalmente causar ciúme nos judeus, né? Então as maldições da aliança, elas vamos dizer, elas então fazem parte, né, essa poluição, né, que foi, vamos dizer, deixa eu reformular a frase aqui, o adultério das práticas espirituais, né, que tem a sua raiz na filosofia panteísta e nefílica, né, de Nefilim, vamos dizer assim, que é a origem, né, ela contaminou, vamos dizer, quando ela tinha oportunidade, ela contaminava o pacto monoteístico, né, o monoteísta que Israel tinha com Deus, né? E por causa dessas influências, então Israel ele, né, retrocedeu, né, caiu em apostasia, né?
e aceitando, né, volta e meia eles aceitavam essas religiões politeístas na sua própria cultura, né, como a gente lê na Bíblia. Então o culto pagão, por exemplo, do touro, né, ele é que ele usa a palavra plagued, né, ele foi uma praga, né, ao longo de eras, né, na volta e meia retornava esse culto, né, ao touro, né, tanto na época que ele fala dos juízes, né, bom, já vê desde o Êxodo, né, como Arão ali, depois no período do juízo e até depois na época da monarquia, depois que Deus, né, a monarquia instituída em Israel, primeiro com Saul, né, depois Davi, enfim. Então, o poder máximo que Israel tinha, né, a sua maior força, era obtida através do cumprimento da aliança, né, da santidade, né? E isso foi sendo erudido, né, foi sendo destruído primeiro espiritualmente e depois fisicamente, né? E depois, né, é isso. Primeiro, pessoal, sempre é, né, a decadência espiritual, depois moral, cultural, política e física, destruição, né? Ou praga, ou invasão, né, de povos, ou isso a gente pode pegar para o indivíduo, porque também, né, fisicamente saúde, né? Então primeiro é poluição espiritual, depois, né, isso gera o quê? Maus hábitos, vícios, destruição físicas, doença, né? Doenças sexuais, né? Tudo então, né, sempre vem do plano superior, que é o plano espiritual, e vai se manifestando na realidade. Então Israel se tornou fraco e vulnerável, né, sofrendo diversas derrotas, né, nas mãos dos seus inimigos por várias gerações. O Corão, olha que interessante, né? É interessante que ele sempre pega, né, fontes diversas, né? Então o Corão registra que a rebelião de Israel se comportou dessa forma, entre aspas. Quando eles se tornaram firmes e acreditaram nas nossas mensagens, nós levantamos líderes entre eles, né, guiando-os segundo o nosso comando. Mas, né, isso, olha só a tradição, né, islâmica falando a respeito de Israel. Então, como, na verdade, eles mesmos registravam que a volta e meia eles passavam a seguir a nós, a obedecer a nós. Então, mas também, ao mesmo tempo, né, vários, vamos dizer, avivamentos, né, espirituais da aliança, então, fazer com que Israel ganhasse, né, a superioridade e acabasse vencendo os inimigos. Mas ficava nessa montanha russa, né? Sobe e desce, cai e levanta, né? Ele usa aqui, inclusive, né, esses ups and downs, né, esses altos e baixos do reino de Israel, né, é diretamente ligado aos níveis de apostasia, né, e também aos avivamentos que Israel ia passando durante a sua história. Então, você tinha um avivamento, né, Deus levantava um profeta, o povo se arrependia, né, havia uma restauração do culto, né, dos comportamentos, né, uma restauração cultural, ética, moral, enfim. E aí você tinha paz, você tinha, né, tempo, né, e aí, infelizmente, as pessoas, né, porque a natureza humana tem isso, se acomodam, começam a ficar, né, displicentes, né, lenientes e, né, como Davi é um exemplo, né, daquele guerreiro, daí quando ele já não, nem mais vai para a guerra, está ali, né, vamos dizer, no ócio e, né, abre a porta para o pecado. Então o ditado antigo de mente vazia oficina do diabo é verdade, né, porque não está fazendo nada, aí olha ali Betseba se banhando e vai lá e enfim, comete aquele grande pecado, né, que a gente sabe. Mas, então, né, um exemplo do indivíduo para o macro, que é a nação, né? E obviamente que isso
A nossa vida é a mesma coisa também, pessoal, né? Aqui, a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? Então, né, você começa a relaxar, né? Tem que estar atento, né? Ah, então, eventualmente, né? Independente da quantidade de avivamentos, né? Israel passou a estar numa trajetória de declínio, né? Ele fala, independente aqui, ele fala do quantidade de avivamentos, isso não iria fazer com que Israel, porque né, se você houvesse uma balança entre, né, entre os sucessos e fracassos, os fracassos estavam se acumulando muito mais. Né? Então, finalmente, Israel acabou sendo completamente destruído, né, numa guerra com os assírios que né, acabaram com o Reino do Norte. E eles substituíram, né, a presença e o domínio israelita na terra, escravizando os remanescentes de Israel, né, e venderam, né, os israelitas como escravos, né, por todas as nações. Né. Então isso foi uma primeira diáspora, né, o que é a tal das 10 tribos perdidas de Israel. Né. Depois só ficaram as tribos do sul ali né, de Judá. As outras 12, 10 tribos foram dispersas. Né. Então Israel não seria reunido novamente até o final da era, onde as tribos dos reinos do norte permanecem espalhadas pelo mundo. Né? E não iria demorar muito tempo também para que as tribos acabassem esquecendo, né, a sua origem, né, e as promessas, o Messias. Né? Então ele fala o mistério do segundo êxodo, né, e das tribos perdidas eu resolvo é assunto do meu próximo livro. Então Judá, que é o reino do sul, ele iria sofrer o mesmo destino 100 anos depois na mão dos babilônios. Né? Apesar que foram os romanos que dispersaram os judeus, né, de Judá para os 4 cantos do globo. Então, violar os pactos, né, feitos com Deus, né, e testemunhados pelos anjos, foi a causa, né, da destruição tanto de Israel quanto de Judá. Violações adicionais registradas no Corão incluem, né, a não crença, né, e a rejeição de Jesus como Messias, né, também a morte, né, e a rejeição da mensagem dos profetas ao longo da história bíblica, né, e a quebra da lei. Né. Então vamos encerrar aqui, pessoal, o vídeo de hoje. Então é muito sério, né, pessoal? Porque você tem, né, uma série de bênçãos, né? Bênçãos e bênçãos. É quando a gente... Porque você está, na verdade, indo com o fluxo natural da bênção de Deus, da criação de Deus. Quando você está em oposição com Deus, isso que a Bíblia diz, né? É terrível recalcitrar contra os aguilhões, né? É você querer ter Deus como teu inimigo, né? Então, Deus está indo, você está batendo de cabeça, né? Você está indo contra a vida, contra a natureza, né? É destruição. Então, ele não fala aqui, mas o que a gente vê, pessoal, é a tal da Eliá, né? Que é a volta dos judeus. Então, eu creio que a gente está vendo esse cumprimento profético nos dias de hoje, né? de judeus no mundo inteiro já indo para Israel, né? Mas vai ser necessário ainda muita coisa acontecer para que eles se arrependam e eles reconheçam que Jesus é o Messias. Isso vai acontecer, a gente lê em Apocalipse, né? Que, na verdade, pessoal, a tribulação são 7 anos para os judeus. Né? Para os judeus,
cumprirem, né, o destino profético deles de testemunhar, porque eles vão pregar Jesus para o mundo inteiro naquela época, né? Lembra, 144 mil, 12 mil de cada tribo. Eles que vão estar pregando para o mundo inteiro. A igreja já vai ter sido arrebatada. A gente vai estar ali nas bodas do Cordeiro durante esses 7 anos. Né? A gente volta no final desses 7 anos junto com Jesus, né, para a Batalha do Armagedon. Mas quem vai estar aqui, né? Claro, vão ter mártires, né? As pessoas vão se converter, vão ser martirizadas, mas exatamente nesse tempo da tribulação, né, depois eles terem feito o pacto com o anticristo, né, achando que é o Messias, depois que o terceiro templo tiver sido construído, quando eles verem, né, o anticristo querendo ser adorado dentro do templo, sendo a maior abominação de todos os tempos, né, se querer ser adorado como Deus, aí né, a ficha vai cair, os olhos vão se abrir, eles vão entender, mas sim, né, pessoal, as promessas de Deus, né, a palavra de Deus não volta vazia, tem que se cumprir. Então, os judeus vão cumprir o seu destino profético. Né? Como nós, como gentios predestinados, temos que cumprir a nossa parte também como igreja de Deus. Né? Então, se você vendo esse vídeo aqui, começou a entender muitos conceitos e você fala assim, poxa, onde que eu me encontro nisso tudo, né? Nessa história que a gente está vendo, nessa macro história da humanidade. Você se encontra o quê? Como aquele que foi, aquele por quem Deus deu a vida, por quem Deus, né, veio aqui, Deus se esvaziou, a Bíblia diz, ele se esvaziou da sua divindade, né, e ele se tornou homem aqui, como eu, como você, né, diferença que sem pecado, mas passando fome, passando frio, né, ele falou, o filho do homem não tem lugar onde repousar a cabeça. Mas para o quê? Para ser um homem perfeito, para né, ele cumprir a lei que ninguém podia cumprir. Uma vez por todas, fazer o sacrifício perfeito para que hoje você possa clamar por ele, clamar, receber o sacrifício que ele fez por você, porque você não conseguiria se salvar, para que você tenha novamente comunhão com Deus, para que você possa fazer as pazes com Deus, ter acesso a Deus, né? Ter a vida de Deus em você, o Espírito Santo de Deus em você. Ter vida eterna. Sem isso, pessoal, é morte eterna. Hoje, as pessoas, né, os bilionários do Vale do Silício estão correndo para tentar criar, né, tecnologia para ser imortal. Né? Quem tem um pouquinho mais de entendimento espiritual, pessoal, isso é a mesma mentira ali de Gênesis 3, né, do inimigo falando, olha, você, né, se você me obedecer, se você desobedecer a Deus e você acreditar em mim, e você vai receber o conhecimento que eu vou te dar, seus olhos vão ser abertos, você vai ter ciência, tecnologia, para ser Deus, para ser, né? Então a humanidade continua caindo nisso, nesse conto da carochinha, né? Essa balela, essa mentira. E então eu estou aqui para te falar a verdade. Qual que é a verdade? Qual que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo. Jesus é Deus, pessoal. É Deus encarnado que morreu para pagar o meu pecado e o teu pecado, para me dar, né, uma nova vida e te dar uma nova vida. Então, como que você toma parte desse sacrifício dele? Pela fé, você crê no seu coração, você confessa, manifesta o que está dentro de você com a tua boca, numa oração, e com isso você recebe o Espírito Santo de Deus em você, né? Um milagre, literalmente um milagre. Você estava morto, né? E você passa a viver. Então você fala, não, eu só acredito no milagre se eu ver o milagre. Sim, um milagre você está vendo agora. Eu estava morto, eu ressuscitei em Jesus. Isso é um milagre. E eu te ofereço, não que eu, né, mas eu estou trazendo essa boa nova para você, que você também, você está morto nos teus delitos e pecados. A Bíblia diz isso. Você está morto espiritualmente. E a única forma de você ter vida nova, vida em abundância, é recebendo o sangue de Jesus, a vida de Jesus em você, o Espírito Santo, para te lavar, purificar de todo pecado, pagar a tua conta, pagar a tua dívida e restabelecer comunhão com Deus. Então vamos fazer essa oração, você tomar esse passo de fé, mudar a história da tua vida.
relevante para a eternidade. Agora você tem livre-arbítrio, né, para determinar isso, pessoal. Depois, quando o teu tempo aqui terminar, você teve, Deus vai, né, os livros vão ser abertos, você vai estar na presença de Deus e falar, olha, eu te dei uma vida inteira para você se decidir. Eu te busquei, eu te atraí, eu te chamei durante uma vida inteira. Você não quis, você me rejeitou. Eu não vou te forçar a ter comunhão comigo. Você obviamente não quer. Então, né, apartai-vos. E isso é o inferno, isso é a separação eterna de Deus. Mas, se, né, você hoje confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai te receber, né, te acolher como filho. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim, Senhor Jesus. Hoje, Pai, eu confesso a Ti os meus pecados, Senhor. Eu me arrependo, Pai, dos caminhos errados, Pai, de tudo que eu me deixei levar pela carne, Pai, pelo mundo, Pai, pela essa cultura degenerada, perversa, Pai. Todas as vezes que eu fui, Pai, eu busquei, não a Ti, Senhor, mas eu busquei soluções nas trevas, no mal, consciente ou inconscientemente, todas as vezes que eu fui idólatra, que eu adorei a criatura e não o Criador, que eu adorei coisas, imagens, coisas feitas pelo homem, ou até mesmo dinheiro, ou adorei a mim mesmo. Tudo que se colocou no Teu lugar, Pai, eu me arrependo, eu peço a Ti perdão, Senhor, porque só Tu é Deus, só Tu é digno de louvor e de adoração. Eu me perdoo, Pai, eu reconheço a minha falta, eu reconheço a minha necessidade do Teu amor, do Teu sacrifício. Eu peço a Ti perdão, Pai, eu clamo. Espírito Santo de Deus, vem habitar em mim. Eu abro o lugar, eu saio do lugar de controle da minha vida. Eu entrego a Ti, Senhor. Eu peço que seja a Tua vontade feita na minha vida como é feita no céu, Senhor. Eu quero, Senhor, eu me submeto a Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti, Jesus. Eu Te confesso, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço para que Tu venha me lavar e me purificar de todo pecado, Senhor. Venha curar as minhas emoções, Pai, venha renovar minha mente, venha me dar novos pensamentos, venha novas emoções, novos sentimentos, venha me dirigir, Pai, me dá sabedoria, Pai. Eu te louvo, Pai, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, eu entrego, Pai, tudo a Ti, Senhor, tudo é Teu, Senhor, porque tudo vem de Ti e tudo volta para Ti, Senhor. Obrigado pela salvação que eu encontro hoje em Ti, pelo Teu amor, Pai, pela Tua paz que excede a todo entendimento. Eu peço, Pai, escreva meu nome no Teu livro da vida e me insere no Teu Espírito Santo da promessa. Graça eu Te dou, Pai. Eu peço, Pai, dá ordem aos Teus anjos ao meu respeito, que a partir de hoje, Senhor, você começa, Pai, uma nova vida. Obrigado porque eu morro, Pai, para o velho homem, para a velha mulher, para a velha identidade. Esse velho ser, Pai, fica na cruz do Calvário crucificado contigo, Pai. E eu hoje renasço, Pai, ressuscito junto contigo, Jesus, como Tu ressuscitaste no terceiro dia. Eu ressuscito agora, Senhor, com um novo Espírito, com o Teu Espírito Santo em mim, Senhor, para uma nova vida, Pai, para um novo caminhar, Pai. Obrigado, eu Te louvo pela salvação, Pai, que Tu me dá hoje, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, Jesus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia testifica que você agora, né, passou da morte para a vida, amém? Então compre uma Bíblia, passe a ler, passe a se alimentar do Espírito que está dentro dessas palavras, né? Isso salta, pessoal, não fica no papel, isso salta, produz vida em você, te purifica, te renova, te transforma. Então compre uma Bíblia, mais claro, você precisa estar inserido no corpo de Cristo aqui na Terra, na igreja, né? Ninguém, né, numa célula longe do corpo morre, né? Então você tem que estar, né, junto com a igreja local, onde você morar, busque uma igreja que pregue a Bíblia. Então, né, eu sempre ressalto que tem que tomar cuidado que tem falsas igrejas hoje sim, que, por exemplo, né, é um antro de esquerdismo, né, que no fundo é satanismo, de ideologia de gênero, de tudo isso que vem para mentir, para degenerar. Então, lugares que se passam por igreja, mas no fundo estão passando esse tipo de falsa religião, falsa ideologias demoníacas. Obviamente você, né, nem passa na porta. E tem seitas que são um pouco mais disfarçadas, mas que, né, a chave para você identificar é perguntar quando você for conhecer, né, ou até mesmo antes, de repente você tem alguém que fala, não, vamos na minha igreja, pergunta, fala assim, olha, o que vocês creem? Vocês acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem?
Jesus é Deus encarnado, Jesus é homem e Deus simultaneamente, se eles falarem, não é bem assim, né? Jesus é só Deus, ou então Jesus é só o Filho de Deus, mas ele não é Deus, ou Jesus nunca encarnou, então agradeça e vá buscar um outro lugar, tá bom? Mas com certeza ore, peça, eu creio que o Senhor vai conduzir vocês a um lugar onde vocês vão ser acolhidos e vão crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Então, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo, lembra vocês dos quadrinhos, tá bom? Entre em contato, vai ser, né, um prazer, uma alegria poder enviar para vocês, tá? Com o maior carinho. E é isso, desejo uma excelente semana para vocês, Deus abençoe, até quinta-feira, tchau.